Olá, boa tarde. Daqui a pouco já vou falar Feliz Natal, né? Que já é semana que vem, mas eu queria já agradecer a presença de vocês hoje. Seja bem-vindo a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e é um prazer receber você aqui mais uma vez em nossa comunidade. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você também que nos acompanha da nossa transmissão pelo Instagram, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho. E se de alguma forma esse conteúdo é relevante para você, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais. E aproveitando que a gente está falando de redes sociais, 2 semanas atrás nós iniciamos essa série The Perfect Gift, e nós tivemos aqui o pastor Sam Neves, que é diretor associado de comunicação da nossa igreja em nível mundial, e ele falou um pouquinho do projeto do Adventist Teams, que é um aplicativo, uma ferramenta que está sendo utilizada para a promoção do evangelismo, para o compartilhamento da palavra de Deus através das redes sociais. Vou falar rapidinho aqui sobre isso, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem. O aplicativo Adventist Teams, ele reúne conteúdo cristão, conteúdo relacionado ao amor de Deus. Lá você tem um dos botões lá, é uma tag. Então, se você tem, por exemplo, dúvidas sobre o que acontece quando alguém morre, você pode clicar lá e você vai ter uma série de vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram, diferentes conteúdos que já passaram por um crivo de conteúdo, de qualidade, e você vai poder compartilhar nas suas próprias redes sociais aquele conteúdo. E também nossa igreja, ela está funcionando como um teste, um pioneiro nessa área. A nossa igreja também vai começar a produzir conteúdo. Nós recebemos da igreja, da comunicação da igreja a nível mundial, algum equipamento para um estúdio. Então você pode ver ali uma câmera que a gente já estreou já há algumas semanas. Lá embaixo nós temos equipamento de luz, temos equipamento de áudio. Então nós temos esse privilégio de poder criar aqui também na nossa igreja conteúdo que vai poder abençoar a vida de outras pessoas. Então fica o meu pedido para que, se você ainda não baixou esse aplicativo, você está vendo aqui um QR Code, aponte agora, pegue seu celular. Esse é o momento de pegar o celular, na hora do sermão não, mas esse é o momento de pegar o celular, apontar a câmera do celular para esse QR Code e baixar o aplicativo do Adventist Teams. E a gente vai falar sobre esse aplicativo e sobre o evangelismo digital ainda no próximo ano. A gente vai continuar falando disso sempre. Então, que você possa ser parte também dessa equipe de missionários digitais. Como eu disse, então, 2 semanas atrás nós começamos a série The Perfect Gift. Vou dar um tempinho aí, o pessoal vai deixar o QR Code ainda para você. Mas uma série que fala sobre essa questão do Natal. Estamos no final do ano. O pastor Sam Neves trouxe a mensagem falando um pouquinho da perspectiva de José e Maria, como é que para eles foi essa questão de receber o Filho de Deus, de gerar e criar o Filho de Deus. Na semana passada o pastor Kleber, continuando falando sobre esse assunto, falou um pouquinho da perspectiva dos pastores, como é que foi essa experiência também, como é que foi o relacionamento e as implicações de recebimento do Messias. E hoje a gente vai continuar falando, e a nossa reflexão vai ser em cima da experiência dos 3 magos que também receberam Jesus, e como é que foi esse encontro dos magos com Jesus, e também como é que isso mudou a vida deles, impactou a vida deles. E para que a gente inicie então o nosso estudo, eu gostaria que você fechasse os olhos para que a gente possa mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nesta tarde, e por esse privilégio, Senhor, de poder agora abrir a Tua palavra e refletir um pouquinho nessa história maravilhosa, o nascimento do Teu Filho aqui nesta terra. Que o Senhor esteja conosco, que Teu Espírito nos conduza nessa reflexão, apesar das nossas limitações. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base do nosso estudo de hoje está no livro de Mateus, no 2º capítulo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso 12, e diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá
Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e seguiram a estrela que tinham visto no Oriente, que foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Que relato impressionante, né? Relato impressionante. Esses magos, eles vieram, como a Bíblia diz, e nós lemos aqui, eles vieram do Oriente. Então eles podem ter vindo ali da Arábia, ou da Pérsia, ou da Mesopotâmia, e qualquer uma dessas regiões, até Jerusalém, era uma viagem de pelo menos entre 1.500 a 2.000 quilômetros. Então, dependendo do tipo de transporte que eles utilizaram, se foi, por exemplo, um camelo, eles podem ter levado aí de 3 a 5 meses para fazer esse percurso. Se foi um outro tipo de transporte, um cavalo, eles podem ter levado aí 1 mês até 3 meses. Então imagina a disposição, imagina o interesse desses magos de fazerem uma viagem, e na maioria da parte da viagem foi à noite, porque eles estavam seguindo uma estrela. Então imagina a disposição, o interesse em conhecer o Rei dos Judeus. E a gente está no final do ano, estamos aí no período de Natal, e como eu falei para vocês aqui, nós temos os nossos sogros aqui com a gente, mas eu tive também os meus pais aqui por um período, um mês atrás eles ficaram aqui com a gente, e eu tive uma reunião lá em Maryland, eu aproveitei, nós fizemos uma road trip, fizemos uma viagem ali para Maryland, e demos uma esticadinha até o estado ali, vizinho, o estado de Delaware. Por que a gente foi para Delaware? Alguém sabe? Algum hint? Não tem imposto, tem isenção de imposto. Eu precisava trocar meu computador e o meu sogro veio para cá também com uma missão. Ele tinha que comprar um videogame para o meu sobrinho, né? Para o seu netinho. Então a gente já ia para lá, falei, vamos lá comprar esse equipamento, né, eletrônico lá em Delaware. Péssima ideia. Péssima ideia. Nós fomos justamente na semana da Black Friday e na sexta-feira da Black Friday. Fomos para Delaware, talvez o shopping mais lotado, né, de todos os Estados Unidos, justamente pela isenção do imposto ali no shopping, qual é o nome? Christiana Mall, eu acho. E tem umas fotos para vocês aqui, para vocês verem como é que estava o estacionamento do shopping. Isso aí, gente, era 8 horas da manhã, tá? É o horário que o shopping abre, 8 horas da manhã. Eu levei mais ou menos 1 hora para achar uma vaga. E tem uma foto também de uma das lojas, né? Para vocês verem ali algo bem incomum. Fila para entrar nas lojas. Tinham lojas que estavam dando senha. Isso eu nunca tinha visto aqui nos Estados Unidos. Estavam dando senha. Chegava lá, então quero entrar. Então, aqui tem a senha, você é o 20º na lista, você pode sair, me dá seu telefone que eu te ligo quando estiver perto da sua vez. Então a gente passou por essa experiência gostosa, né? De ficar ali no shopping lotado, 8 horas da manhã, numa sexta-feira de Black Friday, tentando achar ali algumas coisas, né? E você via aquela busca incessante das pessoas e entrando naquele desespero, né? Aquela ansiedade de achar o presente perfeito. E como eu disse, o meu pai ele veio para comprar um videogame para o meu sobrinho, e não foi nem esse videogame que vocês vão ver agora aqui, ó. Foi um outro videogame, porque esse daqui ele está virando quase uma lenda, né? Ele foi lançado em novembro de 2020 e você não acha para comprar em nenhuma loja. Faz mais de um ano que esse presente está sold out, está em falta. Você não acha para comprar. Alguns poucos sortudos aí compraram, não sei como aí, né? No mercado paralelo, não sei. Mas já faz mais de um ano que esse presente está esgotado. E eu sempre, depois que a gente casou, eu e a Vanessa, nos anos seguintes, assim, no segundo ou terceiro ano de casamento, eu falei para ela assim, olha, comprar um PlayStation. Cheguei para ela e falei, quero comprar um PlayStation. Ela falou, você quer comprar um PlayStation? Sim, quero comprar um PlayStation. Ela falou, bom, a gente mora no Brasil, você sabe que aqui no Brasil é muito caro, né? Seria melhor você comprar quando a gente mudasse para os Estados Unidos. A gente já tinha planos, né, de vir para cá para estudar. Então ela colocou esse negócio na minha cabeça. Não, quando a gente for para os Estados Unidos, você pode comprar o seu PlayStation. Passei anos ali, né, com aquilo na cabeça, né, e tal, sonhando no dia que a gente ia vir para cá, né, eu ia poder comprar um PlayStation. E aí nós viemos para cá, para os Estados Unidos. E eu lembrei, falei, opa, já estamos aqui nos Estados Unidos, vou comprar o meu PlayStation, beleza? Ela falou, então,
a gente acabou de chegar nos Estados Unidos, né? Economia, tal, pagar os estudos, você está trabalhando, está estudando, você não tem tempo. Você tem tempo para comprar um videogame, ficar aí no videogame? Falei, não tenho tempo, verdade. Ela falou, então espera, quando você se formar, aí você compra então PlayStation. E eu fui indo, né, nesse jogo, fui acreditando. Tá bom, né, vou estudar mais intensamente ainda, né, para terminar o curso rápido, para depois então poder comprar o famoso PlayStation, né. E depois de uns anos ali, uns 2 anos e pouco, terminei os estudos e feliz ali no final do ano, né, e tal, terminei as finals. Eu sei que alguns alunos aqui tiveram essa sensação essa semana, né. Queria uma salva de palmas para vocês, alunos aí. Eu sei que foi um semestre bem puxado, bem corrido. E eu ali todo feliz, terminei ali, submeti o meu último paper. Falei, então, Vanessa, vou comprar então agora o PlayStation, né? Terminei aqui e tal, já viemos para os Estados Unidos, já terminei aqui o curso, né? O seminário. Ela falou, então, né? Você terminou, mas assim, não chegou nenhum chamado ainda, né? Então, assim, né? A gente não está, dinheiro não está sobrando aqui em casa, né? Você não está trabalhando ainda, né? Não chegou um chamado. Falei, realmente, né? Não dá para comprar um PlayStation agora, gastar dinheiro, né? Tal. Vamos esperar então, né? Quando tiver um trabalho, um chamado e tal. E finalmente recebi um chamado, estou trabalhando e falei, agora quero ver, né? Não tem para onde correr, vou comprar o PlayStation. Ela falou, então, né? O seu trabalho é bem puxado, né? Você trabalha bastante a semana inteira, e você chega em casa, tem as tarefas de casa, né? Você divide aqui comigo as tarefas de casa, tem que limpar a casa e tal. Tem o Noah, né? O Noah demanda uma atenção e tal. Você tem tempo para comprar um PlayStation? Então eu entendi que daqui 35 anos, quando eu me aposentar, quando o Noah sair de casa, eu vou finalmente comprar o meu PlayStation, então, né? Então essa é a minha meta, daqui 35 anos eu vou ter o meu famoso PlayStation, se ainda que vai existir, né? Esse equipamento. Mas os 3 magos, eles saíram ali do Oriente e foram até Jerusalém, foram seguindo ali a estrela. E o autor do livro, eu acho que de forma provocativa, a primeira reflexão que ele nos traz é a seguinte: Deus, através de uma estrela, e não era uma estrela que estava ali propositalmente tentando se comunicar com aqueles magos. E a palavra magos, a gente fica especulando, né? Quem eram magos e tal. Se você olhar, mesmo na cultura judaica, nós temos ali quando Daniel e seus amigos eles vão para a corte de Babilônia, eles têm ali, eles são escolhidos ali como uns sábios, e entre os magos ali, então eram pessoas intelectuais da época com um alto nível social e político, pessoas esclarecidas, que estudavam não só a sua cultura, mas outras culturas, e logicamente por essa observação que eles fazem da estrela, a gente podia dizer que eles eram de repente astrólogos, pessoas que observavam os astros e faziam conclusões do que aqueles movimentos das estrelas e dos planetas, né, qual era aquela implicação na vida deles, né? Então a gente tem ali um povo que não era religioso dentro do que a gente entende como religioso, não cultuavam a Deus, não eram servos de Deus, não faziam parte do povo de Israel, tendo a sensibilidade de entender que Deus estava on the move, Deus estava fazendo algo na terra. Eles tiveram uma sensibilidade que o próprio povo de Israel, que é quem recebeu a profecia sobre a vinda do Messias, não teve. E além deles terem essa percepção, eles gastaram tempo e energia indo até lá para conhecer de fato então o rei dos judeus. E eles chegam perguntando: onde é que está o rei dos judeus? O que indica que eles não apenas olharam a estrela e falaram: vai acontecer alguma coisa legal ali, deixa eu ir lá ver o que é aquilo lá. Não, eles foram na Bíblia da época, foram nas Escrituras Sagradas, foram lá e viram a profecia a respeito da vinda do Messias, do nascimento do Messias. Eu não sei o quanto a gente está entendendo essa provocação, mas será que a gente consegue imaginar a possibilidade de que Deus se comunica com pessoas que não estão dentro da nossa bolha religiosa? Você imagina Deus falando com pessoas que não fazem parte da sua igreja, que de repente não são nem cristãos, que de repente nem acreditam em Deus? Pois é exatamente isso que nós vemos no evento mais importante da história da humanidade, no nascimento do Deus vivo, encarnado através do processo biológico do ser humano de criar e de se reproduzir, no evento mais importante da história da humanidade. Os religiosos da época não estavam nem aí, não perceberam
a grandiosidade do evento. E Deus se comunica com o povo pagão. E não é só que Deus se comunicou, mandei uma estrela, quem vê, viu, quem não viu, não viu. Depois que os magos vão até o palácio e perguntam, e Herodes percebe ali a ameaça para o seu governo, e aí quando eles voltam para procurar a estrela continua. Deus continua guiando os magos. E Deus fala com eles através de sonho. E com quem mais Deus falou através de sonho naquele mesmo período? Com José. Então Deus se comunicou claramente com pessoas que nem eram religiosas do ponto de vista dos judeus. E olha a ironia trágica. O povo de Deus, que deveria ser luz para os gentios, estava recebendo dos gentios luz. E como é que isso quebra as nossas percepções de como Deus age, né? Deus fala com pessoas que não pensam como a gente, do ponto de vista espiritual. Quão dispostos a gente está a enxergar Deus em pessoas onde a gente não espera encontrar Deus. Eu não sei exatamente, a gente não tem condições de saber qual era a expectativa daqueles magos. Viram uma estrela, acharam algo fora da curva, pesquisaram as profecias, tiveram o interesse e a disposição de viajar meses para saber o que estava acontecendo de fato. Mas essa busca pela estrela, pelo rei dos judeus, levou-os até onde estava Jesus, Maria e José. E eles talvez não imaginassem que esse era o maior presente que eles poderiam ter na vida toda. Viram Jesus, o Deus encarnado, recém-nascido ali. Um texto que talvez a gente já tenha ouvido, está em João capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecerão a verdade, ou e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Toda a Bíblia aponta na direção de que a verdade, ela não é um conhecimento que a gente tem cognitivo, ela não é um corpo doutrinário, a verdade, ela não é uma ideologia política, a verdade é uma pessoa. E Jesus mesmo disse isso de forma bem clara, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aqueles magos, eles buscaram e encontraram a verdade, encontraram a pessoa que é a verdade. Eles receberam, de acordo com esse texto, a libertação. Se você conhecer a verdade, se você se relacionar com a verdade, ela vai te libertar. E que tipo de libertação a gente pode receber da verdade? Eu quero agradecer a Vanessa que falou aqui alguns dos presentes, né, os 3 presentes que esses magos levaram para Jesus: ouro, incenso e mirra. Eu queria destacar algum dos pontos que a gente pode relacionar a cada um desses presentes. E o primeiro ponto, talvez, que a gente possa trazer para a nossa realidade, quando a gente relaciona o primeiro presente, a questão do ouro, é que a gente pode receber, através de um relacionamento com a verdade, através de um relacionamento com Cristo, com Jesus, o primeiro ponto, a gente pode ter a libertação do materialismo. Aqueles magos, eles levam ouro, o que na época era o elemento mais valioso do mundo. Ainda hoje, talvez não, agora a gente tem a criptomoeda, né, que está valendo mais até do que o ouro, mas o ouro já vale mais, sempre valeu mais do que a nossa moeda de papel, né? Independente de qual, do real, do dólar, do euro, o ouro sempre valeu mais do que isso. Hoje a gente tem essa questão da criptomoeda. Talvez, se Jesus nascesse hoje, os magos, né, levassem lá Bitcoin, não sei. Um Bitcoin vale o quê? 57. O pessoal está antenado aí. Quase 60 mil dólares. Qual a nossa relação com o que é material?
qual é a nossa relação com o dinheiro? Os magos, quando eles chegam lá para Herodes, eles falam assim: onde é que está a criança? Porque nós queremos adorá-lo. E quando eles chegam e encontram Jesus, o que eles fazem? Eles adoram. E a palavra ali no grego, né, para relembrar os estudantes que acabaram as provas de grego aí, a palavra proskeneu, a palavra ali no grego, que significa adoração, que é justamente o ato de se curvar na presença de alguém. E quando as pessoas faziam isso na presença dos reis, elas estavam dizendo, em outras palavras, com aquela atitude de se curvar, de se prostrar, muitas vezes colocar o rosto no chão, dizendo assim: olha, eu estou entregando a minha vida inteira aqui, ó. Você faz comigo o que você quiser. Você pode me matar, você pode me exaltar, minha vida é sua. E é justamente isso que os magos fazem quando eles encontram Jesus. Eles adoram Jesus de forma física, com uma atitude física, mas também através das atitudes de trazer presentes, e cada um desses presentes com seu significado. Então, a nossa adoração, a nossa entrega, ela tem que ter pelo menos essas 3 áreas da vida, pelo menos. A questão do nosso apego com aquilo que é material, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, as nossas posses. E eu mencionei um texto que nós vamos ler agora aqui na semana passada, que está em Mateus, no capítulo 6, e diz assim: isso é Jesus falando, onde estiver o teu tesouro, é ali que está o seu coração. Aquilo que você mais valoriza na vida, as suas posses, os seus bens, é onde está tudo, a sua força, a sua energia, o seu coração está ali. E aí fica a reflexão para a gente, né? Onde é que está o nosso tesouro? O que é o nosso tesouro aqui na Terra? É a nossa conta bancária? É o nosso projeto de ter uma vida de sucesso, né? Vivendo nos Estados Unidos, comprando uma boa casa, comprando um bom carro, comprando, enfim, um PlayStation 5, enfim. O que é que traz a nossa energia? Onde é que está o nosso coração? E os magos, eles, de forma bem prática e clara, eles adoram e eles entregam aquilo que tinha de mais valioso. Olha aqui, ó, ouro. Será que a gente tem essa disposição? Será que a gente tem esse desapego da nossa vida? E aqui eu vou falar bem especificamente agora para os estudantes, para os alunos. Eu sei o quanto é difícil você estudar tendo que pagar em dólar e muitas vezes ganhando em real, e especialmente vocês que vieram agora nesses últimos anos, nesse último semestre, com o real, a proporção. E eu não imagino, eu sei o que é a ansiedade de não saber como é que vai pagar o semestre, como é que vai pagar o aluguel, o seguro do carro, o seguro de saúde, a tuition, os livros, as outras coisas. Eu sei como é essa ansiedade, mas eu queria trazer uma libertação para vocês que a gente vê nessa história aqui. Não perca uma noite de sono com isso, porque Deus está cuidando de você. Jesus mesmo ele diz, a gente não vai ler aqui, mas você conhece o texto, também está nesse mesmo grupo ali do Sermão da Montanha, Mateus 5 e 6. Jesus ele fala assim: não se preocupa com amanhã. Olha aqui as aves, olha os lírios do campo, Deus cuida deles, não vai cuidar de você? Então o grande presente, o presente perfeito, ele traz para a gente libertação do materialismo, dessa ansiedade de não saber o que vai acontecer, se eu vou conseguir pagar a conta ou não. Vai sim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. O segundo aspecto, e a gente vê ali no segundo presente, ouro, incenso e mirra. O segundo presente, o incenso, ele traz para a gente uma outra lição também, a libertação do preconceito. O incenso, toda vez que ele é mencionado, a maioria das vezes que ele é mencionado na Bíblia, ele está associado ao santuário. E o santuário foi algo que Deus pediu para que o povo construísse, para que Deus pudesse se relacionar com eles de forma clara, física, material. Ele diz assim, né, vocês vão fazer um santuário para que eu possa tabernacular, né, me relacionar, estar com vocês ali, de forma presente, de forma física. E se você ainda nunca viu uma imagem, você pode colocar lá. Eu devia ter trazido uma imagem sobre o santuário, mas acho que a maioria aqui já viu. O santuário, você tinha entrada e já de cara você tinha ali o altar do sacrifício. Era onde o pecador ia, levava, fazia o sacrifício. Depois o sacerdote pegava ali a bacia com sangue, levava, aspergia lá na tenda, lavava as mãos ali na pia e entrava então no lugar santo. Aí nós tínhamos no lugar santo ali do lado direito uma mesa com pães que representavam a provisão divina e também apontavam para Jesus Cristo, o pão da vida, para a palavra de Deus. Na outra ponta ali nós tínhamos o candelabro, né, com o menorá, que simbolizava também Jesus Cristo,
simbolizava também o Espírito Santo, mas para mim o que mais me fascina no lugar santo é o altar de incenso, porque ele está bem ali na entrada que dividia os dois compartimentos do santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo. É ali o altar de incenso, ele é meio que a porta de entrada para o lugar santíssimo, onde você tinha a arca da aliança, com os querubins ali dentro da arca, você tinha os 10 mandamentos, você tinha ali a vara de Arão, você tinha ali o maná, então você tinha a representação da Trindade. E o lugar mais próximo que você tinha da entrada, desse relacionamento com a divindade, era o altar de incenso. E o que simboliza o altar de incenso? A intercessão do sacerdote, as orações. Pensa comigo, você está mais próximo de ter ali um relacionamento com Deus, de ver a Deus, quando você está intercedendo pelo outro. Então o incenso, ele lembra a gente do nosso papel aqui nessa terra. Somos seguidores de Jesus Cristo, somos sacerdócio, santo, povo escolhido. A nossa função é interceder pelas pessoas. E como é que a gente intercede se a gente tem preconceito? E aqui cabe todo tipo de preconceito. Político, racial, de gênero, you name it. O presente perfeito tem o poder de trazer libertação do preconceito. E a gente já vai caminhar para o encerramento. Terceiro aspecto que a gente pode refletir também dessa história, desse encontro dos magos com Jesus, está no último presente, que é a mirra. E a mirra, ela era normalmente usada no sacrifício. Ela era a que trazia o aroma do sacrifício. E o sacrifício na Bíblia sempre aponta para Deus, para Jesus, para a morte de Jesus na cruz. Desde o início, desde o primeiro sacrifício. Traz a graça, o conceito, a ideia da graça. Eu não mereço, mas Deus morreu por mim. Jesus morreu por mim na cruz. Era para eu estar lá, Jesus tomou o meu lugar. Toda vez que alguém pegava um cordeiro, e claro, a imagem do cordeiro, um dos animais mais indefesos, né? Que não vão agredir, que não vão revidar. Você pega o cordeiro, você leva e você sacrifica. E o terceiro aspecto é a libertação da culpa. Libertação da culpa. Todos nós somos culpados, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, é bem clara sobre isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo nós temos a salvação pelo pecado, do pecado. O terceiro aspecto desse presente que a gente recebeu do céu é que você temos a libertação da culpa. Não interessa o que você temos feito. E o texto que nós vamos ler agora, ele é bem claro sobre isso, está em João, no capítulo 1, verso 29, diz assim: João, quando viu Jesus Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 3 aspectos aqui desse texto. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, esse presente perfeito que os magos encontraram, era também o Cordeiro de Deus, aquele que pagou o preço pelo pecado. E não é um tipo específico de pecado que o Cordeiro tira. Não está dizendo aqui, este é o Cordeiro de Deus que tira esta lista aqui apenas de pecados, esta lista aqui ele não tira. Tira todo e qualquer pecado. Amém? Amém. Ainda bem, viu? Ainda bem. Eu preciso que ele tire todo e qualquer tipo de pecado da minha vida. E também não está dizendo assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado apenas destas pessoas aqui, que fazem parte destas comunidades religiosas aqui, e que guardam estes mandamentos aqui, e que devolvem os dízimos e as ofertas assim. Graças a Deus não tem essa especificação nesse texto. Tira o pecado do mundo. Se você está aqui, se você é um ser humano, agradeça porque Deus morreu para tirar o seu pecado, o meu pecado. Que nesse final de ano, mesmo nessa correria que a gente tem, com as festas, com essa busca por presentes, por essa preocupação de final de ano e início de ano,
que a gente possa receber a graça do presente, do nascimento de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, que nos liberta do materialismo, da ansiedade, dos problemas que a gente tem relacionados às nossas finanças, ao trabalho, aos estudos. Que a gente receba esse presente que nos lembra que estamos aqui para interceder pelas pessoas, que Ele nos liberte de qualquer tipo de preconceito, que a gente passe a amar as pessoas porque simplesmente elas são pessoas, filhos de Deus iguais a mim e a você. E que a gente aceite também esse presente que simboliza o perdão da culpa, que a gente viva uma vida sem culpa. O que ficou para trás, ficou para trás. O Cordeiro de Deus já morreu na cruz. Aceita o presente do perdão. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse presente. É o maior e o melhor presente que nós poderíamos receber nesse final de ano. A notícia de que Jesus nasceu, o Deus encarnado, morreu em nosso lugar, ressuscitou e vai voltar para nos buscar em breve. Que nós não sejamos egoístas, Pai, ao ponto de guardar esse presente só para a gente. Que a gente fique empolgado em compartilhar esse presente com as outras pessoas também, porque elas também precisam dessa libertação. Esse presente não é exclusivo. Esse presente é para ser compartilhado. Nos ajude, Senhor, através do Teu Espírito. Que a gente, de forma intencional, compartilhe esse presente com as outras pessoas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.